nós vamos falar sobre a criatividade e a inovação no ministério. E eu quero convidar, então, o primeiro participante desse painel para estar conosco, pastor Marcos Madaleno, que dispensa apresentações, já esteve conosco aqui, já em outros momentos. Gostaria que você recebesse ele com uma salva de palmas. Obrigado, pastor. Quero convidar também, muitos os conhecem pelo nome artístico, mas quero convidar aqui meu querido amigo Guilherme Brasil. E eu, quando eu conheci o Gui, uma salva de palmas para o Gui, quando eu conheci o Gui, eu pensava que Brasil era o nome artístico, né, por ser brasileiro, mas não, depois eu fui aprender que é o sobrenome mesmo. Obrigado, meu amigo. Com Z, é o gringo, é isso. O Gui, que tem impactado essa geração com a sua música, com o seu talento, com o seu dom, aquilo que Deus tem entregado para ele. Ele é DJ de música cristã e tem rodado as nações, né, Gui? Trazendo essa inovação também para o ministério de jovens, de adolescentes, e trazendo esse avivamento. Então, é um privilégio recebê-lo aqui para estar conosco. Eu quero convidar também meu amigo Pedro, da InChurch, para estar conosco. Uma salva de palmas para o Pedro. Pedro, que é co-CEO da InChurch, né, que é um dos fundadores e trabalha com essa parte de inovação para a igreja, ministério de igreja. Então, se você quiser, se você ainda não passou no stand da InChurch, quero convidar você a passar. O Pedro vai falar mais sobre a InChurch também no próximo momento, mas é um privilégio poder recebê-los aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão especial e importante nos dias de hoje, sobre criatividade, sobre como nós podemos aplicar isso no ministério. E eu quero começar aqui a fazer uma pergunta para o pastor Marcos, sobre ele que vai falar um pouquinho do livro, ele que tem uma história de criatividade e inovação, ele que é um líder extremamente criativo e às vezes é até difícil de acompanhar um pouquinho, porque ele está lá e a gente está aqui ainda, falou, oi, né, o que é que ainda não percebi, mas, pastor, por que é tão complicado no ministério hoje aplicar ferramentas de criatividade? Por que é tão difícil desenvolver a criatividade para avanço do reino? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que às vezes existem alguns mitos dentro disso, né? Tem gente que acha que vai ter a lâmpada acendendo, um insight, né? E aí ali é a criatividade. Eu acredito que a criatividade não é isso, ela surge quando você vai. Criatividade é resolver problema. Então, esse microfone existe para resolver um problema. Eu quero que todos ouçam. E alguém criou essa solução para que fosse possível eu não perder a voz enquanto estou falando e todo mundo ouvir de uma forma confortável. Então, toda vez que você resolve um problema, você está criando algo. E até é importante a gente saber assim, a diferença entre criatividade e inovação. Quando você cria uma ideia que você tem para uma resolução de problema e você está ali usando a sua imaginação, usando os recursos que você tem para resolver um problema. E quando a criatividade está em atividade, ela pode gerar uma inovação, tá? Eu estava falando com o pastor Éder ontem, né? A mensagem dele, quando ele fala de renovação, é fantástica. E ali o que ele trouxe do que é inovação, qual que seria o conceito da inovação em si, né? A inovação é quando aquilo que você criou gerou um valor, tá? Dentro do mundo do Pedro, da InChurch, né, da tecnologia, é como se fosse a criatividade emitindo boleto. Faz sentido aqui? Emitindo uma fatura, gerando um lucro. Tá? O que é isso dentro da igreja? Dentro da igreja, o que é a moeda da igreja? O que é o lucro da igreja? Mais pessoas vindo ao culto, é um fruto que a gente está buscando? Pessoas aceitando Jesus é um fruto? Pessoas sendo discipuladas e discipulando outras é um fruto? Então, quando eu tenho uma ideia para resolver um problema
que dá um resultado, eu inovei. Então, é gerar valor com uma ideia. E por que às vezes é difícil a gente fazer isso? Porque depende do nosso repertório, porque depende daquilo que a gente tem como referência. Deus cria do nada, a gente cria a partir de alguma coisa. Então Deus vai criar, Ele faz do nada, Ele fala e existe, pronto, acabou. Agora, nós criamos a partir de algo que existe. Então é a partir do que você leu, dos lugares que você visitou, das pessoas com quem você conversou, das soluções que você encontrou que são parecidas com a sua, dos universos que você faz parte. É como se você carregasse uma mochila. Então você quer usar mais a criatividade, quer inovar mais, aumente o seu repertório. Aumentou o seu repertório, mais soluções vão surgir aonde você está. É abrir a mente, é estar preparado também, porque muitas vezes a inovação, a criatividade vem, mas eu acredito que a nossa caixinha impede que a gente receba isso, né? É furar a bolha, né? É sair daquilo que está já estabilizado. E sobre isso, sobre furar a bolha, eu queria perguntar para o Gui, como foi para você furar essa bolha? Porque eu penso né, que esse mundo de DJ é algo assim muito voltado para fora, onde nós temos diversas histórias a respeito de raves e tudo mais. Como foi para você furar essa bolha para trazer esse contexto para dentro da igreja com música cristã? E quais foram os desafios, né? O que você enfrentou nessa jornada? Se você tem alguma história interessante dessa sua jornada como DJ, compartilhe um pouquinho para nós como foi, porque foi uma inovação, foi algo novo que aconteceu a partir, né? Eu não sei se você é um dos precursores desse estilo dentro da igreja, mas compartilha conosco um pouquinho desse projeto. Bom dia a todos, que grande honra estar aqui nesse tempo com vocês, compartilhando um pouco sobre criatividade. Bom, comigo, para furar essa bolha, na verdade foi sempre muito desafiador. Eu faço música eletrônica cristã, isso já fazem, talvez esse ano fazem 12 anos. Uau. E nessa trajetória toda, eu tive que furar várias bolhas. A bolha da criatividade, a bolha também do nosso meio, que não aceitava muito bem o meu estilo musical, mas que eu entendo muito bem, por ser algo totalmente diferente. Isso, de certa forma, até traz um pouco de medo para algumas pessoas do que é novo, até que se consolide e traga realmente bons frutos, que é o que tem acontecido. Mas também tive a bolha da linguagem, da língua também. Hoje eu já lancei músicas em mais de 5 idiomas, português, espanhol, inglês, alemão, italiano e francês também até. Então, foram várias bolhas, e nessa trajetória toda, tudo isso para tentar ser um pouco mais criativo e conseguir me conectar a jovens, adolescentes que gostam de música eletrônica e que querem e têm essa sede por Deus, sabe? Então, a minha música, ela é uma música eletrônica, sim, mas é uma música que adora a Jesus, é uma música que glorifica a Jesus. Então, eu tento sempre, durante as minhas músicas, durante tudo que eu faço, ser criativo, mas também trazer essa mensagem realmente voltada para Cristo. Dessa maneira, eu acredito que eu consigo furar essa bolha e realmente alcançar mais pessoas para Cristo. E você tem alguma história que você possa compartilhar conosco aí das suas viagens, sobre o alcance, como a sua música tem alcançado essa geração e o impacto trazendo a salvação, decisões por Jesus, pessoas jovens e adolescentes conhecendo a Cristo a partir daquilo que você tem feito? Compartilhe algo conosco. São muitas histórias mesmo. Eu já tive mais de 34 países fazendo isso que eu faço, e em 4 continentes, e cada lugar tem seu algo especial. Mas como a gente está na Europa, algo que eu vi na Europa, e foi ano passado, e isso, cara, sinceramente foi um dos momentos que eu mais me emocionei. Eu falei, obrigado, Senhor, por isso. Foi na Alemanha, ano passado, eu estava lá na Alemanha, e eram cerca de 7, 8 mil pessoas numa arena, e logo depois de eu ministrar, de eu tocar, um pastor veio e começou a dar uma palavra de evangelismo, e 1.500 jovens vieram à frente para aceitar Jesus. Aleluia. Isso daí me encheu de esperança para a nossa Europa. Aleluia. Você pode glorificar Jesus? Aleluia. Aleluia. Fora isso, tem muitas outras histórias,
E todo lugar que eu vou, graças a Deus, muitas pessoas têm aceitado Jesus. E isso é realmente o propósito de Deus se cumprindo através da minha vida. E eu sou muito grato por ser utilizado pelo Senhor como essa ferramenta. Uau, uau, 1.500 jovens alcançados por Jesus, isso é incrível. E eu quero convidar, já aproveitando só essa deixa aqui, se você ainda não conhece o trabalho do Gui, depois procura nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, tem lá DJ Gui Brasil, meus filhos adoram, o Gui Brasil toca no meu carro quase diariamente, as crianças gostam muito, então depois vai lá conhecer o trabalho sensacional que o Gui tem feito na evangelização, em levar o amor à palavra de Deus através da música eletrônica. Obrigado, Gui. E Pedro, você que tem trabalhado com a tecnologia hoje, ajudando igrejas a desenvolver ferramentas, como você tem enfrentado esse desafio? Porque eu acredito que muitos ainda têm um pouco de dificuldade eu não sei dizer se é compreender o que a tecnologia tem para oferecer e somar forças no avanço ministerial. Então, assim, é inovação, é renovação. Como que você enxerga, como que a tecnologia pode ajudar as igrejas a avançarem com o reino, avançarem com seus ministérios, com aquilo que Deus tem colocado no coração de cada líder, de cada pastor? Como que pode ajudar nesse novo tempo? Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta. Foi muito legal a provocação do pastor Éder ontem, né, quando ele falou sobre isso. E aí ele me pediu desculpa, olha, você me perdoa, Pedro. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, pastor, se você tivesse assistido a live que eu fiz com o pastor Vinícius um pouquinho antes de vir, você ia ver que foi exatamente o tema que a gente bateu, né, pastor Vinícius? E foi muito bacana, inclusive quero convidar vocês que não assistiram, está lá no Instagram da Inspire Network Portugal. Isso. E, gente, foi incrível, assim, foi muito bacana mesmo, acho que o papo fluiu e a gente pôde aprofundar um pouquinho esse tema. A gente não tem muito tempo aqui, então eu vou tentar resumir aqui a minha resposta, sintetizar e ser o mais eficiente, tentar ser o mais eficiente possível aqui. Mas acho que a primeira coisa que a gente precisa desconstruir ou desmistificar é o que é tecnologia. Porque se a gente for parar para pensar, todo mundo aqui está sentado numa tecnologia. A gente está falando através de uma tecnologia, a gente está numa estrutura que é tecnologia, e eu nem cheguei ainda no LED ou na projeção ou em nada disso, que também são tecnologias. Então, tecnologia, na verdade, ela é meio para se fazer algo. Ela nasce da criatividade, ela nasce da proposta de se solucionar um problema. Então, às vezes a gente olha para a tecnologia e a gente vê como algo tão distante, né? Poxa, não, porque isso é uma coisa tecnológica. Gente, a gente tem que entender o porquê das coisas. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio, né? Então, quando a gente fala de tecnologia para o avanço do reino, a gente tem que perceber o momento que a gente vive hoje. Eu acho que a tecnologia pela tecnologia, né, ou só para... O pastor Henrique falou muito disso aqui, né, sobre, poxa, você tem a sua identidade, você não precisa copiar os outros, e é exatamente isso. A gente precisa entender aquilo que Deus chamou a gente para fazer e qual o meio pelo qual eu vou alcançar aquele objetivo que Deus colocou no meu coração. Isso é tecnologia. E entender os momentos que a gente vive. A gente vive num contexto social, cultural, que é particular, é peculiar, né? A gente tem um grande objetivo, né? A gente está falando sobre uma nova igreja, para um novo tempo. A gente está falando muito sobre discipulado. E se você for ver o vice-presidente lá do Barna Group, ele fala que as telas estão discipulando os jovens. E o quão eficiente nós somos nas telas. A gente muitas vezes está fazendo, e aí também o pastor Henrique pregou sobre Davi e Golias, eu vou ter que usar essa alusão, porque a guerra que a gente está é uma guerra de Davi e Golias. É um Golias, né, que ocupa quase 300 horas por mês de uma pessoa que passa esse tempo online, seja através de um celular, um telemóvel, né, um dispositivo móvel, ou através do computador. Mas, no Brasil, os dados são de mais de 9 horas por dia, para ter uma ideia. E quanto tempo a gente passa na exposição da palavra, seja num culto, seja num discipulado, seja numa célula
num pequeno grupo semanalmente. 20 horas por mês, 30 horas por mês. Então, é uma briga de Davi e Golias, e graças a Deus pela unção do Senhor, porque, assim como o pastor Henrique falou, tudo começa na presença de Deus. Não adianta a gente pensar no meio, não adianta a gente pensar, né, enfim, nas ferramentas que vocês vão utilizar, né, para alcançar aquele objetivo, se Deus, de fato, não tiver à frente, se a presença de Deus não estiver à frente. Mas a gente precisa entender que os apóstolos usaram no seu tempo todas as tecnologias disponíveis para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a gente pudesse ser discipulado, para que a gente pudesse receber a palavra de Deus, a mensagem, o evangelho, as boas novas. Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer em relação a isso é, primeiro, eu estou usando toda a tecnologia disponível para cumprir o meu chamado? Eu acho que essa é uma pergunta bem pertinente, né? Segundo, como eu faço as coisas, né? O pastor Éder falou sobre tradição versus tradicionalismo, foi um tema que a gente abordou também na live, super interessante. E aí você para pensar, tradição de fato era importante, né, como o pastor Éder pregou, mas o tradicionalismo tem impedido a gente de avançar e de fazer coisas diferentes. Eu estava conversando com o pastor da Assembleia de Deus, a gente tem um podcast, aproveitar e fazer uma divulgação aqui, que é o InChurchCast, quem quiser depois pode seguir a gente lá, é bem legal, é um papo só para pastores, só para liderança, e a gente está sempre recebendo pastores relevantes, e o lema é um papo para deixar de papo e começar a agir. A gente quer ser sempre muito prático. E nesse podcast, esse pastor da Assembleia de Deus estava comentando o porquê que nas Assembleias de Deus existe aquele layout, né, de você ter as cadeiras assim e aquelas cadeiras laterais. E eu não sabia, nunca entendi porquê. Entendo que existe aquele layout, é muito comum, né, pastor, nas Assembleias de Deus, mas eu não sabia o porquê. E ele falou que estava conversando com um pastor bem antigo da Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro, e ele estava explicando que antigamente as mulheres, né, chegavam mais cedo nas igrejas para orar, enquanto os homens estavam trabalhando. E aí, quando os homens chegavam na igreja, na hora do culto, as mulheres já tinham ocupado os primeiros lugares. E existia uma vestimenta naquela época que era um chapéu alto. Então, os homens não conseguiam assistir ao culto. Era básico. E aí o pastor falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar então e vamos mudar o layout. A gente coloca as cadeiras laterais, as mulheres sentam nas cadeiras laterais, quando os homens chegarem para cultuar a Deus, eles vão também conseguir assistir a palavra, assistir a ministração, sem terem ali o problema de ter que olhar por cima da vestimenta, do chapéu delas. Então, olha que interessante, né? Existe um porquê. Hoje, se você perguntar para a maioria dos pastores da Assembleia de Deus o porquê que a igreja dele tem aquele layout, ele não vai saber dizer. Então, é muito importante a gente entender o porquê nós fazemos as coisas. E aí vem o uso da tecnologia, né? Vou dar um outro exemplo, Escola Bíblica Dominical. Veio aqui da Europa, né? Começou para alfabetizar as pessoas, usando a Bíblia para alfabetizar as pessoas. Depois se tornou, então, uma ferramenta de ensino e aprofundamento da palavra. É maravilhoso. Mas será que o formato de chegar algumas horas antes do culto dominical para poder estudar a palavra em profundidade ainda é a melhor forma de se discipular ou de se ensinar a palavra? São questionamentos que a gente precisa fazer, porque fundamentos não se mudam, como foi pregado aqui várias vezes. Mas estratégia, a gente precisa entender os movimentos de Deus, a gente precisa entender os tempos de Deus, né? E aí tem uma questão que eu acho que também é relevante em relação a isso, né? Eu estava, enquanto o pastor estava pregando, eu estava lendo ali, ele foi para abrir em Lucas, e aí me veio à mente Lucas 14. E quando Jesus está falando do preço do discipulado, né? Ele começa a falar, né? Qual rei que indo para que edificando uma torre, não faz os cálculos, etc. E logo depois ele fala, qual rei que indo para a guerra não vai entender se o inimigo dele, né? Se ele indo com 10 mil, o inimigo vindo com 20, ele não passa e repensa o que ele vai fazer e fala, pô, será que não é melhor fazer um acordo de paz? Ou seja, existe uma mudança de estratégia. Falei, gente, Jesus está dando um exemplo de uma mudança de uma intenção que havia, de uma maneira que estava sendo feito algo, e esse rei, então, ele fala, opa, peraí, deixa eu entender o cenário, deixa eu entender o que está acontecendo, e a partir do que está acontecendo, eu mudo, então, o quê? A minha estratégia. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, eu podia estar aqui, gente, falando de software, de o botão que você aperta, a tecnologia de jornada, que foi muito falada aqui, mas não é sobre isso.
Eu acho que isso tudo é muito legal, é importante vocês conhecerem, entenderem as possibilidades que vocês têm. Mas eu acho que o mais importante é você entender aquilo que a gente tem feito, tem tido o resultado, tem sido eficiente, como eu gostaria que fosse. A gente tem, de fato, né, alcançado pessoas para Cristo, cuidado de pessoas, a gente tem, de fato, discipulado pessoas. E eu acho que existe ainda uma lacuna no trabalho que a gente faz como igreja. A gente trabalha hoje com mais de 46 mil igrejas em 32 países. A gente está, relacionando com muitas igrejas. E se tem uma coisa que a gente tem visto é como a gente tem tido dificuldade em discipular. Como isso ainda tem sido algo. Tanto que no Brasil a gente fala de um fenômeno que são os desigrejados. E há pouco tempo atrás eu dava palestra falando, são 10 milhões de desigrejados. Hoje a gente fala de 16 milhões de desigrejados. E aí sai o censo falando, né, com um novo termo ali na religião das pessoas, na pesquisa da religião das pessoas, e cria-se, então, evangélico não praticante. Gente, não cabe na mesma frase evangélico não É praticante. tipo a reta torta, né? É a reta torta, exato. A água seca. Não faz sentido. Então, eu acho que a gente tem que repensar, sabe, muito do que a gente tem feito e tentar buscar, sabe, tentar buscar alternativas, maneiras da gente ser mais relevante para os tempos que a gente vive hoje. Amém. Eu acho que é um pouco esse o desafio. E aí, falando de inovação e renovação, só para concluir, acho que eu falei demais aqui, mas eu acho que é o que o pastor Heller falou, acho que não é sobre inovar ou renovar, é o porquê você faz as coisas. Eu acho que o segredo todo está nisso. Se vai ser uma inovação ou se vai ser uma renovação, é a consequência de você entender primeiro o que você quer e o porquê você quer. Amém. É isso. Obrigado, Pedro. E queria encerrar aqui, pastor, para você poder compartilhar conosco como a Rede Inspire pode ajudar a igreja nesse termo de aplicar a criatividade, a inovação nas suas igrejas locais. Tá. A Rede Inspire te ajuda a ver o reino como um todo. Te ajuda. Nós colocamos na plataforma, assim, não é um curso de teologia, não é uma reflexão sobre algo mais filosófico. Nós temos recursos ministeriais bíblicos e práticos. Então, é algo para você praticar. E você olha e você consegue experimentar muita coisa diferente dentro da visão que Deus te deu. Isso é uma ajuda. Eu queria passar um exercício bem prático, mas bem prático para todas as igrejas aqui, para você inovar. Você pode usar recursos da plataforma para isso. Assim, tem alguma coisa que você precisa mudar na sua igreja? Quando precisa mudar? Quando você percebe que você tem um potencial para mais. Você foi tem um chamado que pode alcançar mais. Sua igreja entrou num platô. Você percebe que os tempos mudaram e a linguagem é antiga. O que é amar pessoas? Amar pessoas é você ter um exercício de se quebrantar, de se reinventar. Não é porque você gosta de mudar, porque você quer um jeito diferente, mas porque você sabe que para amar as pessoas desse tempo, entregar uma mensagem de forma atual, você tem que fazer um exercício para isso, tá? Então, o que você pode fazer? Faz uma coluna, faz uma separação. O que é bíblico, o que é fundamental, o que é uma doutrina prática e o que é algo que é meramente cultural, que é algo que é meramente cultural na sua realidade, tá? Obrigado. Então, por exemplo, de forma bem prática, o que a gente tem que ter uma mão fechada e uma mão aberta, tá? Uma mão fechada e uma mão aberta. O que é a mão fechada? São as doutrinas bíblicas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Deus é o Criador? Existe pecado? Sim. Existe inferno? Sim. Existe condenação eterna? Sim. Então, assim, a salvação é em Jesus? Sim. Tem como abrir mão disso aqui? Não. Eu preciso mudar isso aqui? Não. Isso aqui funciona em qualquer geração, em qualquer tempo, em qualquer Aleluia. tecnologia, em qualquer era, em isso. qualquer rede social. Aleluia. E o céu não está Aleluia. preocupado com o que está acontecendo em qualquer tempo. Amém? Aleluia. Então aqui eu tenho uma mão fechada. Agora eu tenho uma mão aberta, tá? Eu vou usar aplicativo. A Bíblia fala se a gente pode usar ou não pode usar aplicativo. Curso à distância ou presencial? Posso usar o trap do Gui, ou o sertanejo, ou o pagode, ou o fado? A Bíblia falou qual ritmo é sagrado? Não. Ela falou assim, se o auditório pode ser preto, branco, azul, amarelo, listrado. Falou se tem que ter iluminação, não tem que ter?
Isso é cultural. Então, quando eu vou mudar, eu tenho que saber o que eu não posso mudar e o que eu posso mudar. E se não der certo, eu mudo de novo. E se der certo numa escala menor, eu melhoro e experimento numa escala maior. É isso. E aí nós vamos avançando e com o único objetivo: como eu posso amar mais pessoas? Como mais pessoas podem ser salvos? Como nós podemos cumprir melhor a nossa missão? Aleluia. Eu acho que é isso. Amém? Eu quero encerrar aqui com algo que nós aprendemos na Igreja da Cidade, através da vida do pastor Carlito, é que não se apegue a cargos, a funções, se apegue a Jesus e a Igreja. Porque nós sabemos de uma coisa: as coisas vão mudar. Nós temos duas certezas na Igreja da Cidade. A primeira certeza é que Jesus vai voltar. E a segunda certeza é que as coisas vão mudar. E sempre mudam para melhor. Amém? É isso. Obrigado. Uma salva de palmas aos nossos queridos participantes. Obrigado.